Falando em segurança, vamos conversar agora com a delegada Natália Figueiredo. Ela é delegada do Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio de Teresina. O delegado veio falar de alguns dados estatísticos da capital, os tipos de ocorrência. Delegada, boa tarde, um prazer recebê-la aqui. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e agradeço a oportunidade, né? É um tema muito importante que é necessário que seja debatido. Delegada, vamos começar falando sobre essa questão do feminicídio. A gente tem, recentemente foram vários casos, inclusive no interior do estado, e o que a gente sempre discute? Evoluiu bastante. Se a gente olhar o aparelho policial, evoluiu muito no aspecto do suporte. Se a gente olhar pelo retrovisor, a gente vai observar que havia lá atrás um certo temor da mulher em denunciar, porque ela tinha que ir para uma delegacia comum, não tinha uma policial para atender, então ela ficava com um certo receio. Mas hoje existe todo um aparelhamento, toda uma estrutura de acolhimento da mulher vítima de violência, tanto no aspecto policial, na área de saúde, Ministério Público, Justiça, temos condenações, prisões. E por que esses números continuam, delegada, na sua avaliação, com base na sua experiência? É porque as mulheres estão denunciando mais ou porque, de fato, os casos continuam acontecendo e aumentando? Bem, na verdade, como você falou, as mulheres hoje em dia elas estão tendo mais coragem para denunciar. Esse fenômeno, eu relaciono muito com a questão da Lei Maria da Penha, né, em 2006, em que foi todo estruturado no sentido tanto preventivo como no viés repressivo. Então, como você bem falou, hoje existem as delegacias da mulher, em que as mulheres elas são atendidas por mulheres. Porque havia realmente uma dificuldade. Você imagine uma mulher que passa por uma situação de violência, principalmente uma violência sexual, e é atendida por um homem. Não colocando em xeque a qualidade do trabalho, independentemente de homem ou mulher, porque nós passamos por um curso de formação, nós somos capacitados, mas a mulher ela não se sentia à vontade de abrir esse momento de terror, essa intimidade dela. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe essa estrutura, essa determinação, veio a criação das delegacias da mulher e hoje as mulheres estão se sentindo mais vontade em relação à denúncia. Eu queria até fazer um esclarecimento em relação até às funções do Núcleo Investigativo de Feminicídio de Teresina. Nós absolvemos não somente a situação do feminicídio, que é a mulher que morre em decorrência pelo fato de ser mulher. O Núcleo Investigativo, ele também, por fazer parte, inclusive, do DHPP, né, coordenado pelo nosso querido delegado Bareta, ele também investiga qualquer morte violenta de mulher. Então, mesmo que não seja no contexto de violência doméstica, o Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio vai ter a atribuição também de realizar a investigação desse crime. Mesmo que o crime não seja caracterizado como feminicídio? Exatamente. Essa atuação, delegado, é uma atuação restrita a Teresina ou uma atuação que pode acontecer dependendo de uma portaria, dependendo de uma designação para o interior do estado também? Atualmente, inicialmente, o Núcleo Policial ele atendia o estado inteiro. Mas houve uma portaria e hoje em dia nós atendemos a circunscrição de Teresina. Mas, óbvio, se houver uma determinação do nosso delegado-geral, o Núcleo Investigativo de Feminicídio pode sim ter a atribuição de investigar um caso que tenha acontecido no interior. Delegada, como é que a senhora nos diria em relação ao perfil destas vítimas? Não é? Quer dizer, eu quando fazia reportagens e reportava esse tipo de crime, eu inclusive cheguei a conversar com um educador social, um membro do Conselho Tutelar, e esse caso eu nunca esqueci, porque essa mulher, ela foi, isso há muitos anos, ela foi assassinada, mas antes a filha era abusada sexualmente pelo padrasto. E aí foi descoberto que ela sabia e aceitava. Ela era agredida e aceitava. E aí eu perguntei, por que não denunciou, por que não procurou a polícia? Por dependência sentimental. Em outros casos, por dependência financeira. Até que ponto isso é mais forte do que conviver com o risco da morte diariamente dentro de casa? Tem uma frase que eu acho muito infeliz, que diz assim, tem mulher que gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar.
Mas, na verdade, a gente tem que estudar o contexto em que essa mulher vive. Como você bem falou, existem mulheres que se encontram numa dependência econômica. Até fala assim, só dona de casa. Eu falo entre aspas, porque eu acho que o trabalho da dona de casa é um dos mais árduos que tem. É um dos que mais exigem. Mas ela não tem um ofício que ela possa se manter em sentido econômico. Ela é dependente emocionalmente. Então, eu acho que é muito importante o papel do Estado, inclusive, nesse caráter preventivo. Não deixar somente para os órgãos de segurança pública a questão da repressão. O trabalho preventivo é do Estado, é do município, é do país, através de quê? De cursos profissionalizantes. Buscar parcerias, por exemplo, com entidades privadas, em que essas mulheres vão ter a oportunidade de realizar cursos, se profissionalizar e ter forças para sair desse contexto de violência doméstica. Também tem a questão dos próprios filhos. Tem mulher que, como você bem falou, às vezes permanece na situação por causa dos filhos. Então, tem que ser estudada a raiz do problema. Não chegar, como eu disse, a essas falácias de dizer que tem mulher que gosta de apanhar. Não. É ver o contexto em que essa mulher está inserida, o porquê que ela não realizou a denúncia. E outra coisa, o nosso papel como membros da sociedade, denunciar. Se você tem conhecimento de uma mulher que vive em situação de violência doméstica, é seu dever, como membro da sociedade, denunciar, para que essa situação de violência doméstica não evolua e chegue a um ponto irreversível, como é o feminicídio. A produção separou alguns dados, dá para colocar, Renato, no ar, por favor? Alguns dados da violência contra as mulheres em 2021. Delegacia das Mulheres e Departamento da Mulher. Foram 6.000, em 2021, 6.312 boletins de ocorrência, 1.830 inquéritos. Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio, 38 casos registrados, 48 inquéritos. O ranking das ocorrências: ameaça, injúria, violência psicológica, lesão corporal dolosa e difamação. Tem outra cartela? Renato. Vamos agora para 2022, os dados consolidados até agora de 2022. Foram 4.472 boletins de ocorrência, 1.238 inquéritos. O Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio registrou 56 casos, 25 inquéritos, e é basicamente o mesmo ranking das ocorrências: ameaça, injúria, violência psicológica, lesão corporal dolosa e perseguição. Aí são os dados 2021 e 2022 até agora, consolidados em relação à violência contra as mulheres. Mas o componente cultural ainda permanece, quer dizer, aquele homem que se desconhece totalmente a nova realidade, ou se conhece, desconsidera essa realidade. Ainda existe esse componente daquele homem que acha que é inatingível pela lei? Sim. E aí, como eu falo, a questão da necessidade do papel preventivo, através da conscientização, inclusive na educação básica. A criança, quando ela está no colégio, ela está formando também a personalidade dela. Então, é papel até que seja inclusive alguns municípios do estado do Piauí já incluíram na grade curricular a questão da violência doméstica e familiar. Para aquela criança que vê o pai agredindo a mãe, entender que aquilo é errado e que não se torne um replicador. Porque se você está no contexto de violência doméstica e aí você vive aquilo lhe aparenta o quê? Natural. Então, nós estamos forjando o quê? O futuro agressor. Então, é a necessidade, inclusive, de trabalharmos na raiz do problema, que é a educação básica, a formação moral das crianças do Brasil. Delegada, comparando toda essa estrutura montada pelo Estado no que diz respeito à polícia, a questão da saúde, do acolhimento no hospital, necessidade de exames, a questão psicológica, há uma correspondência da Justiça, seja do Ministério Público, da Justiça, na hora de julgar os casos. Eu conversava com outras delegadas e alguns queixavam de que ainda há um descompasso, ainda não há a questão das delegacias, da saúde tem evoluído com mais rapidez. A senhora concorda com esse descompasso? A Justiça também vem começando a dar um tratamento mais adequado a esse caso?
Eu não falo não somente em relação à Justiça, Ministério Público, eu falo nos órgãos em geral. Ainda não estamos no ideal. Mas eu tenho visto que a Justiça, e aí eu falo a questão do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, estão cada vez mais com a polícia, e eu falo tanto Polícia Civil como Militar, nesse nivelamento, nesse trabalho conjunto. O ideal ainda não chegamos, mas eu vejo um movimento muito grande dos outros órgãos, até porque esse trabalho integrado é até um ideal vindo através da Lei Maria da Penha. Então, não tem como ter um combate à violência doméstica eficaz se existe um desnivelamento dos órgãos em relação à sua atuação. Então, hoje eu vejo, pelo menos na minha perspectiva, antes de assumir como delegada titular do feminicídio, eu fui delegada da mulher em Campo Maior. E nós tínhamos um trabalho muito forte com o Judiciário, com o Ministério Público, Defensoria Pública, sociedade civil, os órgãos, CREAS, CRAS, todos nós havia uma integração desses órgãos. É a rede de proteção à mulher. E isso é uma mentalidade que não pode ficar somente no município, em Teresina, Campo Maior, tem que se alastrar no Brasil inteiro. Porque o combate à violência doméstica é uma realidade. Como eu disse, nós estamos forjando o futuro. Então, se a gente não tiver uma conscientização em relação à prevenção, nós vamos ter cada vez números maiores de feminicídio, por exemplo. Porque é aquela máxima que é uma verdade absoluta, né? Quando a polícia tem que agir é porque saiu totalmente do controle, os órgãos de prevenção não atuaram, ou a vítima não procurou os órgãos de prevenção, ou seja, a polícia é o final, é a ponta. Esses dados que nós mostramos, delegada, são dados que a senhora considera alarmantes? São alarmantes, mas como a gente também falou, hoje está havendo o quê? Estão havendo mais denúncias. Então, o fato de ter um número maior não quer dizer necessariamente que os números de casos são maiores. Mas eu vejo uma relação também com essas mulheres que estão se sentindo protegidas e estão tendo coragem de denunciar. Como eu disse, até mesmo em relação à parceria das instituições, ainda estamos longe do ideal. Então, é um trabalho de formiguinha que inicia através da prevenção. Comparando hoje essa estrutura, eu conversava com a delegada Eugênia Ervilha sobre isso, comparando a estrutura hoje do Piauí. O Piauí está mais avançado no aspecto policial, dessa rede de assistência à mulher vítima da violência do que muitos estados do Brasil? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu até cito o exemplo do Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio. Alguns estados do Brasil não têm. Inclusive, já tiveram colegas que entraram em contato comigo para saber como é o funcionamento. E eu acho muito inteligente o que fizeram aqui no Piauí, que foi colocar o Núcleo Policial dentro do DHPP. Não haver apesar de também, eu até brinco que a feminicídio, ela tem dois pais. Tem o Departamento de Proteção à Mulher e tem o DHPP. Isso é fantástico, porque nós podemos trabalhar juntos dentro de uma estrutura, porque, como eu falei, qualquer morte violenta de mulher, a feminicídio investiga. E hoje é a realidade de muitas mortes decorrentes de tráfico, de organização criminosa. Então, essa parceria que se tem com o DHPP e também com o viés preventivo que vem do Departamento de Proteção à Mulher é fantástico. E eu espero que a experiência do Piauí, eu já fui delegada no Ceará, fui delegada durante 4 anos e meio, sou piauiense, fiz concurso e retornei para minha terra, e eu comparo muito também o Piauí com o estado que eu trabalhei. O Piauí está muito evoluído também, o Ceará, sem dúvida nenhuma. Comparado com o Ceará também? O Ceará também, o trabalho é muito bom. E assim, eu vejo o Piauí se destacando em relação aos outros estados. Delegada, a senhora falou tráfico de drogas. Daqui a pouco eu queria tratar desse assunto, já que a senhora falou sobre tráfico, mas recentemente nós tivemos um caso emblemático, considero emblemático, porque a mulher, assim, quando ela resolve denunciar, não, eu vou procurar a polícia, eu vou denunciar, então porque ela está disposta realmente a resolver o problema, a se afastar do agressor. Mas recentemente uma mulher matou um homem, eu acho que até a senhora... Eu estava no local. Estava no local, a senhora concedeu entrevista. Ela tinha uma medida protetiva, mas morava com o agressor. Quer dizer, uma situação como essa, ela realmente está fadada a terminar como terminou. Quer dizer, ou seria ele ou seria ela, né? Esse caso, eu fiz o local de crime. Como foi morte violenta de homem, foi um colega do DHPP que assumiu as investigações. Então, com relação ao desenrolar, eu realmente não tenho muitas informações.
Mas foi uma situação que aconteceu num contexto de violência doméstica. Ela já era vítima de violência doméstica, tinha medida protetiva, só que vivia com o agressor. Então, é como se fosse, ela abdicou de forma tácita. Essa medida importantíssima, inclusive a novidade que veio com a Lei Maria da Penha, é mais um elo nessa corrente de combate à violência doméstica e, de certa forma, ela abdicou dessa proteção que ela tinha. Fica na mesma casa, mora com o agressor, não... A medida protetiva, inclusive, foi uma alteração. Não veio inicialmente o crime de descumprimento de medida protetiva, mas veio posteriormente. E é justamente você, mulher, que vive, está sob a benesse de uma medida protetiva, se houver o descumprimento, é possível flagrante, inclusive, prisão. Inclusive, o delegado não pode nem arbitrar fiança, segundo a própria lei. Então, todo esse mecanismo preventivo e protetivo para uma mulher que vive em situação de violência doméstica. Delegada, a senhora falou sobre tráfico de drogas e esteve aqui. Nenê, você lembra? Eu não sei se o delegado André... Não, o delegado Matheus Zenato. O delegado Matheus Zenato esteve aqui e a gente falando com ele sobre essa questão do tráfico, das facções. E ele disse, olha, é cada vez mais comum a mulher no tráfico de drogas, a mulher nas facções criminosas e a mulher chefiando o tráfico de drogas, inclusive no estado do Piauí. E o doutor André, que hoje está na delegacia de José de Freitas, também confirmou isso. Quer dizer, esse é um outro lado. Se tem um lado da proteção, da mulher que é vítima, tem outro lado também da mulher que está na ponta do crime, né? Não existe nenhum ser humano 100% perfeito. Então, não é a questão do tráfico de drogas, não é algo que pode ser só relacionado ao homem. Nós tivemos, inclusive, um caso da morte da adolescente em que a mandante era uma mulher, né? Isso no começo do ano, foi logo quando eu assumi a feminicídio. Então... Maio. Foi maio, né? Isso. Então, não somente... E eu falo também até na perspectiva de adolescentes envolvidos. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Ceará por mais de 2 anos na delegacia do adolescente em conflito com a lei. E o que eu sentia lá e eu sinto aqui também é que não somente mulheres estão cada vez mais envolvidas, adolescentes também estão cada vez mais envolvidos na criminalidade. Mulheres mais jovens. Mulheres mais jovens. Doutora Natália, tem algum traço em comum nesses casos de feminicídio que a senhora tem acompanhado no estado do Piauí, o modus operandi, o contexto social, a forma como a mulher é assassinada? Tem algum traço ou traços em comuns? Eu acho que a questão ainda do machismo impregnado, eu acho que é o traço que eu sinto mais. Por exemplo, uma morte no contexto de violência doméstica e familiar, um feminicídio, você tem que analisar pela perspectiva de gênero. Você vai ver os locais da agressão, você vê, são agressões que não somente para lesionar, mas para humilhar. Então, você vê muito essa questão do machismo, do homem achar que é o dono, o proprietário da mulher. E isso a gente sabe desde que o mundo é mundo. A mulher, primeiro, era uma propriedade do pai, e quando ela servia para alguma coisa, ela casava, e isso eu estou sendo irônica, casava e passava... Casava e o casamento arranjado, né? Arranjado. E aí ela passava de ser propriedade do pai, passava a ser propriedade do esposo. Então eu vejo muito assim, ainda o feminicídio é vinculado à questão do machismo enraizado em nossa sociedade. A senhora falou, a senhora falou sobre as marcas desses casos de feminicídio. A gente observa, por exemplo, casos onde tem, no caso de facadas, tiros, nos seios, nas partes íntimas das mulheres, no rosto. Quer dizer, como a senhora fala, aquelas facadas, aqueles tiros ou as agressões são simbólicas, né? São simbólicas desse machismo e dessa falsa superioridade que o homem acha que tem em relação à mulher, né? A gente ainda tem muito a percorrer, né? Hoje, por exemplo, eu me cito como exemplo, uma mulher na condição de delegada. Isso há anos atrás era impossível. Nós tivemos uma mulher presidente, e isso independentemente de ideologia partidária, eu estou citando um exemplo. Então, vem mudando, entendeu? Então, essa questão do machismo, e eu bato novamente, parece até uma vitrola quebrada,
Mas essa mudança só pode vir através da atividade preventiva, através do cuidado de como nossas crianças estão sendo forjadas. Delegada, me permita uma curiosidade. A senhora falou sobre delegada mulher. Já aconteceu em algum caso, em cena de crime, em investigação, a senhora sentir um certo preconceito, uma certa ironia, de quem quer que seja, direto ou indiretamente envolvido, porque a delegada era uma mulher? Assim, na verdade... Se bem que hoje a coisa tá bem mudada, né? Então o pessoal tá sabendo que a coisa, como se diz, não é muito fácil, né? Mas antes ainda tinha. Eu lembro até um caso, a delegada Namelka contou aqui, que num caso de trânsito, o cara foi tentar agredir, acho que depois que descobriu que era delegada, mas foi para agredi-la. Ela disse, olha, ele foi para me agredir. Acho que depois descobriu que era delegada e tal, e parou. Mas a senhora sente isso, a senhora já passou por isso? Já passei. Assim, a carreira policial, eu falo tanto polícia civil, federal, a carreira policial, os órgãos de segurança pública, ainda são eminentemente compostas por homens. Tem mudado, como você falou, tem mudado essa perspectiva. Inclusive, nesse concurso que eu fui aprovada, tínhamos muitas mulheres. O do Ceará, por exemplo, na minha turma só eram 6 mulheres. Isso em 2016. Aí aqui no Piauí já foi. Então, ainda estamos numa carreira que é composta por maioria de homens. Mas eu acho, pelo menos assim, que você tem que passar segurança no seu trabalho. Te dizer assim, nunca, em nenhum momento eu me senti julgada pelo fato de ser mulher, menos capaz, já me senti. Mas eu acho que você passa segurança através do seu trabalho, da sua firmeza de posicionamento. Dos resultados. Dos resultados. E isso aí, as mulheres estão mostrando cada vez mais sua capacidade através da sua competência e do seu trabalho. Delegado, quero agradecer muito a sua presença. Foi importante para não só esclarecer, trazer os números, mostrar que realmente esses casos existem, os números são reais, mas também para... primeiro, incentivar a questão da mulher em qualquer área que seja, não só na área policial, mas inclusive eu tenho uma filha de 19 anos que está fazendo direito e quer ser delegada. Que bom. Quer ser delegada, não tem jeito. Eu perguntei para minha filha só, não, papai, eu quero ser delegada. Então, tem... E a senhora falou também sobre a denúncia. Quem quer denunciar, quem quer fazer algum tipo de denúncia, é bom lembrar que o sigilo é mantido, o sigilo do denunciante ou da denunciante. Tá na tela o número aí, Renato? Não, a delegada tem algum... Vai colocar o número na tela? Tá lá. Qual o número aí? Eu não estou enxergando. 3211 6682. Esse é o Disque Denúncia. E aí, por exemplo, eu falo até na questão do DHPP, se você tiver alguma informação, ou situação enfim, qualquer tipo de informação, sua identidade vai ser preservada. Com relação no contexto de violência doméstica, nós temos vários canais. Nós temos o Disque 180, que também a sua identidade vai ser preservada. O Disque Direitos Humanos também é um canal. Situações flagranciais, 190 PM, acionar a Polícia Civil. E nós temos aqui, inclusive, o Piauí é pioneiro no aplicativo Salve Maria, em que é possível, através desse aplicativo, ter um botão de alerta em que aquela situação que você está vivendo é diretamente comunicada, tanto para a PM como para a Polícia Civil. Tem um sistema de georreferenciamento, ou seja, através do aplicativo a gente sabe onde a mulher está. Então é fantástico o Salve Maria. Eu acho que a gente tem que divulgar cada vez mais, porque vem do Piauí, do Piauí, e que tomara que se alaste em relação aos outros estados. Tudo é direcionado ao combate à violência doméstica e familiar. Obrigado, delegado. Prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde a todos, eu que agradeço.